Olá a todos, a paz do Senhor Jesus. Me chamo Luciano Ribeiro e vamos dar início a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, que será ministrada no dia 31 de agosto de 2025, que tem por título Uma Igreja que se Arrisca. Essa lição bíblica está baseada em Atos capítulo 6 e capítulo 7, que vai falar um pouco sobre a vida, ministério e martírio de Estevão, um grande homem de Deus que é um exemplo para todos nós. E por que o título é Uma Igreja que se Arrisca? Porque toda a igreja que decide viver conforme a palavra, que decide viver a imagem e a semelhança de Cristo, que decide viver a verdade, ela entra em oposição com o mundo. Ou seja, a igreja, ela nunca vai ter descanso ou refrigério aqui nessa terra. A igreja sempre estará em oposição, por isso ela está em constante risco. Quando a igreja ela não aceita determinados costumes, determinados hábitos, ela não aceita compactuar com aquilo que é errado. Estevão foi alguém que pregou o evangelho puro e genuíno, mostrando o pecado que todos nós temos e apontando para Cristo como Salvador. Estevão não tinha uma mensagem doce para o mundo, pelo contrário, ele tinha uma mensagem de salvação. Ele preservou um grande testemunho e isso foi utilizado contra ele, porque as pessoas não conseguiam resistir o tanto de sabedoria, o tanto de sabedoria que havia nele e o testemunho que ele dava, aquilo que as pessoas viam, aquilo que as pessoas conheciam. Não era só o que ele falava, mas também o que ele vivia. Por isso ele ocorreu risco e chegou até o martírio. E nós, como igreja, temos que aprender com Estevão, que em todo tempo, se nós decidimos ser fiel a Deus, se nós decidimos ser cheios do Espírito Santo, em todo tempo também nós corremos riscos. Texto áureo, leia na sua revista para nós ganharmos tempo. Nós vamos aqui fazer apenas alguns comentários. Estevão nos mostra nesse versículo que enquanto o mundo se levanta com hostilidade, enquanto o mundo se levanta com pedras, nossos olhos devem estar fixos no nosso autor e consumador da nossa fé. Nós não podemos temer as pedras que os homens levantam contra nós, as perseguições, as oposições. Nossos olhos devem estar fixos. A maior preocupação da igreja não é quantas perseguições se levantam. A maior preocupação da igreja é: será que nossos olhos ainda estão fixos em Jesus? Porque só resiste a perseguição, só resiste a oposição quem é cheio do Espírito Santo e tem os seus olhos fixos em Cristo. Jesus de pé ao lado de Deus era como se ele estivesse ali de pé para poder receber um mártir infiel, porque enquanto o mundo te rejeita, Cristo se levanta para te receber. Enquanto o mundo te rejeita, o céu te abraça. Quem mantém os olhos fixos em Jesus não se assusta e não tem medo das pedras que os homens pegam para jogar naqueles que são fiéis. Então, aprendendo com Estevão nesse textual, mantenha os olhos fixos naquele que é a sua salvação. Verdade prática. A igreja não foi chamada para ficar vivendo escondida, para ficar vivendo se conformando, para viver fugindo. Não, a igreja foi chamada para poder brilhar, mesmo em meio à hostilidade, mesmo em meio à oposição, mesmo em meio à perseguição. A igreja foi chamada para brilhar. Jesus disse: o mundo vos odeia porque vocês não são desse mundo. Já está claro, a igreja não é desse mundo. Então aquele que escolhe, que decide ser fiel, vai ser perseguido, vai ter opositores se levantando contra ele. Não foi diferente na vida de Estevão e não será diferente na nossa, mas nós temos que entender que a igreja não foi chamada para se conformar com o mundo. Pelo contrário, a igreja foi chamada para transformar o mundo. Você não foi chamado para ser aplaudido no mundo que matou o seu Salvador. Você não foi chamado para viver na verdade e ser aceito por um mundo que vive na mentira. Então, a igreja será perseguida porque não foi chamada para viver na zona de conforto. Então, aprenda nessa verdade prática que a igreja ela foi chamada para brilhar. Jesus mesmo disse: vocês são o sal e a luz deste mundo.
que a vossa luz brilhe entre os homens. E que luz é essa? É nossa obra, nosso testemunho de fé, porque a pregação não deve ser somente dita por lábios, mas também vivida na prática, no dia a dia, tratando uns aos outros. Comentário da nossa lição: quem era Estevão? Estevão, ele tem a sua trajetória bem curta na Bíblia Sagrada. Seu registro é somente do capítulo 6 e capítulo 7 de Atos, mas isso não torna ele menos importante que outros. Pelo contrário, o que faz diferença não é o quanto está escrito de Estevão, mas a relevância que ele teve dentro da história da igreja, o marco que foi a vida e o ministério e o martírio de Estevão. Estevão, ele aparece na Bíblia Sagrada como sendo um dos 7 escolhidos pela igreja para exercer o trabalho diaconal da igreja. Então, Estevão era um judeu helenista, ou seja, um judeu que falava grego, alguém que para os olhos do mundo nem merecia estar ali, nem era para estar ali, mas foi levantado e escolhido por Deus porque tinha qualificações que fazia com que ele assumisse aquela tarefa, assumisse aquele papel de diácono na igreja primitiva. Ele era um homem cheio do Espírito Santo, era um homem com bom testemunho e com sabedoria, e isso fez muita diferença ao longo da vida de Estevão. Então nós vamos hoje aprender um pouco mais sobre a história desse homem. É algo interessante, com o nome Estevão vem do grego Stéphanos, que significa coroa. Então, Estevão nem imaginava que aquele homem que estava ali no seu martírio, na sua morte, chamado Saulo, seria um grande pregador, e um dia escreveria isso: combati o bom combate, encerrei a carreira, mas para mim está guardada a coroa de justiça. Estevão estava morrendo naquele momento, mas o Cristo que estava de pé tinha uma coroa de justiça preparada para ele, porque Estevão é um grande exemplo de resistência, é um grande exemplo de alguém que tem certeza daquilo que crê, que não está no meio evangélico por conveniência, que não está fazendo parte do meio evangélico somente para ser aceito por alguma turma ou por algum lugar. Não, Estevão, ele vivia a fé genuína, verdadeira, e provava isso com a sua vida. E foi justamente esse ponto aonde tentaram atacar Estevão, vendo aonde tinha algo de errado nele, mas seu testemunho era impecável, era ilibado, ao ponto de terem que levantar falsas testemunhas, porque ninguém resistia à sabedoria que Estevão falava, o dom que havia sobre Estevão, o poder do Espírito Santo que havia sobre ele. Ninguém resistia, por isso tiveram que levantar falsas testemunhas para que ele fosse martirizado, e seu martírio foi um divisor de águas, foi um marco para a igreja primitiva, porque no seu martírio aparece um homem chamado Saulo, alguém que seria um grande evangelista, um grande apóstolo do Novo Testamento, que iria revolucionar todo o pensamento do cristianismo, iria esquematizar, organizar cartas que seriam como base para a igreja cristã. Ali também o martírio de Estevão foi o ponto em que a igreja saiu da bolha, saiu dos muros de Jerusalém e começou a se espalhar por Samaria, por Judeia, até os confins da terra, conforme a palavra do Senhor. Então, a vida e o ministério e a morte de Estevão é um marco, é muito importante, e hoje nós vamos aprender um pouco sobre isso. Eu espero que Deus edifique a tua fé e te abençoe muito e enriqueça teu conhecimento, que assim como Estevão, também possamos ser pessoas cheias do Espírito Santo, cheias de sabedoria, que sabe, que tem certeza daquilo que quer, que é convicto da sua fé e defende a sua fé mesmo correndo o risco de vida. E se hoje a sua fé fosse testada, fosse provada, e você estivesse correndo o risco de vida, será que você estaria tão cheio do Espírito Santo quanto Estevão para poder resistir e não negar o nome de Jesus? Primeiro tópico, primeiro subtópico: Estevão, a igreja que tem a fé contestada. Primeiro subtópico: aprendendo com Estevão. Então, nesse primeiro subtópico aqui do primeiro tópico, nós vamos aprender um pouco mais sobre a vida de Estevão. Nós vamos aprender que Estevão, como eu já disse também no tópico anterior, que na introdução dessa lição, que a vida de Estevão está baseada em Atos capítulo 6 e capítulo 7, que ele era um homem cheio de sabedoria. E aqui nós aprendemos que a nossa fé, ela sempre será
contestada. As pessoas sempre irão nos contestar em relação à nossa fé. Pessoas muitas das vezes maldosas, mal intencionadas, outras que são simplesmente papagaios, ouvir alguém dizer e somente nos perguntam. Mas ambas essas classes de pessoas que questionam nossa fé, elas precisam ter as mesmas respostas. Como? Como Pedro disse, 1 Pedro capítulo 4, ele ensina isso, que a nossa resposta deve ser mansa, com humildade, quando alguém nos pedir a razão da nossa esperança. Então, quando alguém questionar a sua fé, não leve isso para o lado ruim, não leve isso como algo afrontoso, ao ponto de você responder com ignorância, com arrogância, ao ponto de você encher seu coração de ódio. Não, se alguém lhe pedir a razão da sua fé, faça como o apóstolo Pedro disse, responda com mansidão, com paciência, mostrando a razão da sua fé. Isso se chama, dentro da teologia, apologia, apologética, ou seja, todo cristão, infelizmente, que fez ou não fez teologia, ele precisa ter essa apologética em sua vida, essa defesa da sua fé. Todo cristão deve saber responder assuntos relacionados à sua fé. Até porque ser cristão é ser igual a Cristo, é entender, é saber o que realmente eu estou servindo, o que realmente eu vou viver, o que realmente eu quero para a minha vida. Porque tem muita gente que às vezes chega nos cultos e fala: o culto foi uma bênção, mas não sabe nem dizer qual foi a palavra introdutória, não sabe dizer qual foi a pregação, não aprendeu nada. Foi uma bênção porque viu movimento, foi uma bênção porque teve alegria no culto, e não tem nada de errado, mas o errado é quando você não sabe explicar a tua fé, quando você não sabe explicar a razão da sua esperança, quando você não defende a tua fé, até porque se você não souber, como você vai defender? Quem não sabe talvez nem entende quando a sua fé é zombada e questionada. Estevão é um grande exemplo para a igreja atual. Nós precisamos saber defender a nossa fé, nós precisamos ter essa apologética, saber responder. A apologética não é somente uma defesa da fé, não é somente um confronto contra heresias, mas também é saber explicar a razão da nossa esperança. Espero profundamente em Deus que você que precisa melhorar nessa área, entenda que você precisa estudar, você precisa aprender, precisa orar mais, precisa ser cheio do Espírito Santo. Estevão aqui nessa lição é um grande exemplo para nós. Vamos aprender com ele. Ele era cheio do Espírito Santo, de sabedoria, e sabia o que ele queria. E por isso ele defendeu a sua fé, mesmo que isso custasse a sua própria vida. Será que hoje, se você enfrentasse um desafio que fosse para defender a sua fé, mesmo que isso custasse a sua vida, será que você estaria disposto a fazer como Estevão? Segundo o subtópico, a fé sobre ataque. Toda vez que a nossa fé está sob ataque, é Deus nos dando a oportunidade de testemunhar. E foi isso que Estevão fez. Enquanto Estevão estava com a sua fé sobre ataque, porque vieram judeus helenistas, judeus da diáspora, judeus de outras regiões que não concordavam com o que Estevão ensinava. E por que eles não concordavam? Porque eles viram sinais e prodígios. Estevão nos mostra que alguém cheio do Espírito Santo não prega somente por pregar, não fala somente palavras vazias, como o judaísmo antigo fazia. Alguém cheio do Espírito Santo prega, mas prega com poder, prega com sinais e prodígios. E foi isso que incomodou. E aqui é utilizado um verbo que levantaram-se contra ele, que também é encontrado em Marcos, que mostra um padrão: perseguir o Jesus, e também vão perseguir os cristãos. Assim como perseguiram a Cristo, também vão perseguir os seus seguidores, porque a nossa fé sempre estará sob ataque, sempre haverá oposições, sempre haverá opositores, mas isso tudo nós temos que encarar como oportunidade de Deus para que o nosso testemunho venha a brilhar. Não conseguiram resistir, não conseguiram discutir com Estevão. O ataque que Estevão sofreu não foi teológico, não foi filosófico, mas foi extremamente espiritual, porque viram que Estevão estava tão cheio do Espírito Santo, estava tão convicto da sua fé, que ele só
poderiam tentar alguma coisa contra Estevão se mentisse. Seu testemunho mostrava que ele era um homem de Deus. Isso aqui é extremamente importante. Nós vemos isso também até em Daniel. Quando tentam achar algo contra Daniel e não encontram, o que tentam fazer? Atacam a fé de Daniel, atacam o costume de Daniel, que era a oração ao Deus de Israel. Então, irmão, que nós possamos ser como Estevão, que se alguém tiver que falar algo de nós, que seja utilizando mentiras, que seja levantando calúnias, que seja tentando utilizar a nossa fé, porque o nosso testemunho se mantém firme, inabalável, nossa vida se mantém reta, íntegra e cheia do poder do Espírito Santo. Então, a fé sob ataque, nossa fé sempre estará sob ataque. Por isso Paulo nos aconselhou: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. O cristão não foi colocado nesse mundo aqui para tirar férias, não foi colocado nesse mundo para ser aceito, para ser abraçado, para ser bajulado. O crente, na verdade, foi colocado nesse mundo para incomodar. Será que a nossa luz, nosso testemunho tem brilhado, incomodado como a luz, o testemunho de Estevão? Será que as pessoas olham para você e realmente veem Cristo na sua vida, por isso não gostam de você, por isso não te suportam, por isso procuram levantar calúnias, difamações e falsas testemunhas? Tem uma frase antiga no meio cristão que até a gente dizia muito, que não se importe com o que as pessoas falam de você, se importe com o que a Bíblia fala de você. Só que tem um porém aí: você não deve se importar com o que as pessoas falam de você, contanto que aquilo que falam de você seja mentira, seja calúnia, seja uma inverdade. Mas se for verdade, você deve se preocupar e corrigir essa área. Estevão nos ensina: nossa fé sempre estará sob ataque, seja na escola, seja no trabalho, seja em minha vizinhança, seja até na família. A nossa fé sempre estará sob ataque. E como vencer esses ataques? Sendo cheio do Espírito Santo e de sabedoria, como Estevão foi. Terceiro subtópico: a disputa com Estevão. Aqui nós vemos uma outra parte da história de Estevão muito importante, muito interessante. É que os homens que não concordaram quando viram sinais e prodígios agora começaram a disputar com Estevão para tentar desconstruir os argumentos de Estevão, para tentar mudar aquilo que Estevão estava pregando, para tornar-se uma inverdade, para descredibilizar Estevão. O verbo aqui no grego utilizado para disputavam, ele não fala de alguém que simplesmente quer gritar ou debater. Ele está falando sobre alguém que quer supor a sua visão, implantar a sua visão sobre alguém. Então o que eles estão querendo fazer? Eles estão querendo descredibilizar Estevão e colocar a verdade deles sobre Estevão, colocar a visão deles em cima de Estevão. Eles querem que Estevão seja vencido pelos argumentos deles e pare de falar o nome de Jesus para poder fazer somente o que eles querem. Eles querem colocar Estevão em uma caixa e limitar Estevão, dizendo: não, é assim, sempre foi assim, então você tem que falar assim, porque isso que você está falando aí não se sustenta, não tem base. Mas nenhum argumento humano é capaz de suportar uma vida cheia do Espírito Santo. Nenhum argumento humano é capaz de tirar a fé do coração de um crente que está cheio do poder de Deus. Se argumentos humanos é capaz de destruir a sua fé, é capaz de fazer você mudar o seu pensamento a respeito de Deus, então a sua fé nunca foi uma fé verdadeira. Sua fé nunca foi uma fé firmada, baseada em Cristo, uma rocha inabalável, porque nenhum argumento desse mundo é capaz de suportar alguém que tem a vida cheia do Espírito Santo. Enquanto os homens tinham argumentos e boa retórica, Estevão tinha a revelação e o poder de Deus ao lado dele. Enquanto os homens tinham diversas maneiras de apresentar as suas verdades e tentar abafar a voz de Estevão, Estevão tinha sabedoria dada pelo Espírito Santo. Isso aqui é muito importante. Estevão era um simples diácono aos olhos de muitos. Estevão era para estar lá, servir na mesa. Mas o que Estevão faz? Estevão, ele é cheio do Espírito Santo. Estevão, ele tem sabedoria em Deus. E ele vive uma vida em retidão, em testemunho vivo
para com Deus. Por isso que tentam disputar contra eles e não vencem, não ganham. Eles tentam de todas as formas. São muitas pessoas contra um. Isso aqui parece até Elias e os profetas lá de Baal, de Azera. Era um contra uma multidão e todos com sua visão, todos com seu argumento. Estevão sozinho, mas cheio do Espírito Santo. Irmão, você não precisa de quantidade para te defender. Você não precisa de teólogos para te defender. Você precisa ser cheio do Espírito Santo e ter de Deus revelações e ter de Deus o poder dele. Por isso que é importante, busque em Deus em oração, você vai ser cheio do Espírito Santo. Busque em Deus na palavra, você vai conhecer cada vez mais a vontade e o querer de Deus para nossas vidas. Então disputaram contra Estevão e não conseguiram resistir. O que fizeram? Começaram a criar uma nova narrativa para poder fazer com que as pessoas não acreditassem mais em Estevão, porque o poder de Deus estava sobre ele. Irmão, qualquer pessoa que venha debater ou querer disputar com você, você precisa entender primeiro de tudo, você precisa estar cheio do Espírito Santo. Você não vai ganhar nos seus próprios argumentos, você não vai ganhar na sua teologia, na sua sabedoria. Você vai vencer qualquer disputa que tenha relação com a sua fé, com o poder do Espírito Santo que está sobre a tua vida, te enchendo com sabedoria e fazendo o seu testemunho brilhar para aqueles que te cercam. A falsa narrativa. Já que eles entenderam que não podiam disputar com Estevão na palavra, no conhecimento, porque Estevão, além de palavra e conhecimento, ele era cheio do poder do Espírito Santo. Eles não podiam resistir, não podiam vencer. Eles começaram a criar uma falsa narrativa. Essa história não é de hoje, não. Você está pensando que é de hoje que existe essa ideia de criar falsas narrativas? Isso já vem de muito tempo. Satanás, como ele não pode andar na verdade, o que ele faz? Ele falsifica a verdade e vai enganando as pessoas. É justamente isso que nós vivemos no momento presente da igreja, onde muitas narrativas estão em volta de muitos versículos, onde muitas pessoas estão dizendo, você pode fazer isso, você pode aquilo, a Bíblia não te proíbe aquilo, a Bíblia não te proíbe aquilo outro. Então, a narrativa que criam deixa a igreja cada vez mais parecida com o mundo. A narrativa que cria deixa a igreja muito receptiva e nada exclusiva. A igreja não é inclusiva, ela é exclusiva. A igreja, ela anda com a verdade, independente das falsas narrativas, mas essa estratégia do inimigo, que é antiga, ainda se sustenta até o dia de hoje. Por isso que maior do que qualquer narrativa que o inimigo possa criar, deve ser nosso testemunho em Cristo, deve ser nosso testemunho em Deus, deve ser aquilo que as pessoas enxergam em nossa vida, a pregação vivida na prática. Então, essa ideia dessa falsa narrativa não é de hoje, entendeu? Mas essa narrativa é como se a mentira vestisse a roupa da verdade. Lembra? Tem até uma crônica sobre isso, quando a mentira veste as roupas da verdade e sai andando por aí. Isso é uma falsa narrativa. A falsa narrativa quer tentar tirar o crédito das pessoas. Isso aconteceu com Estevão, isso aconteceu com Paulo, isso aconteceu com Jesus. Isso também vai acontecer com a igreja, isso também vai acontecer com pregadores, com irmãos, com irmãs. As pessoas sempre vão querer, de alguma forma, as pessoas que são os opositores sempre vão querer, de alguma forma, tirar esse crédito, tirar a verdade, tentar desmentir. Quando a pessoa não consegue vencer no debate, ele ataca o debatedor. E é justamente isso que a falsa narrativa está envolvida, em não somente tentar colocar a verdade como mentira, e também atacar o debatedor, atacar aquele que está ministrando, pregando, ensinando a palavra, tentando transformar aquelas palavras em mentiras. Só que a mentira, ela dá volta ao mundo, enquanto a verdade ainda está calçando os seus sapatos. A mentira, ela
correm no estalar de dedo. A verdade, ela caminha em passos lentos, mas viva na verdade, independente das falsas narrativas, independente das teorias que se levantam para tentarem tirar o crédito da igreja, para tentar transformar Cristo em um mentiroso, apesar dos esforços e tentativas do mundo. Viva na verdade. Você foi chamado para viver na verdade, independente das falsas narrativas que se criam. Alguém cheio do Espírito Santo e de sabedoria não tem medo das falsas narrativas que o mundo apresenta para poder descredibilizar a igreja do Senhor. Se você for confrontado a respeito da sua fé, se tentarem debater com você a respeito da sua fé, será que você teria conhecimento bíblico, sabedoria em Deus suficiente para poder responder qual é a razão da sua fé, para poder desmantelar as falsas narrativas que se levantam contra a igreja? Então, se não tem, irmão, é tempo de você correr, de você se preparar. Estude mais, procure conhecer mais, procure entender mais porque sou salvo, como eu fui salvo, eu estou sendo salvo, todas as perguntas. Procure entender, porque vira e mexe em situações que nós vivemos no dia a dia, nossa fé será questionada, nossa fé entrará em disputa com alguém, e você precisa, primeiro, estar cheio do Espírito Santo, ter uma vida de oração e jejum, e segundo, ter uma vida cheia do conhecimento e de sabedoria. Cresçamos na graça, mas também cresçamos no conhecimento. Uma igreja que defende a sua fé. Primeiro subtópico, Deus na história do seu povo. Estevão, quando foi questionado, ele que era um judeu helenista, ele podia utilizar filosofias, estatísticas humanas, ele poderia fazer ali um malabarismo nos seus argumentos. Mas o que Estevão fez? Ele decidiu utilizar como seu argumento a própria palavra de Deus. Por isso que, independente daquilo que você gosta de fazer na igreja, do dom que você tem, você precisa ter a palavra no seu coração, porque a palavra que vai ser o seu argumento no momento da sua dificuldade, no momento da sua luta, no momento do seu embate com alguém. Porque quando foi questionado, Estevão utilizou a própria palavra, mostrando dentro da própria história do povo de Deus que Deus sempre esteve cuidando do seu povo, Deus sempre esteve preparando tudo e apontando para Cristo. Estevão, ele mostrou Cristo dentro da história do povo de Deus, mostrou que o Messias, que tanto eles aguardavam, agora eles estavam rejeitando. Quem tem a palavra não precisa se debruçar em argumentos humanos. Quem tem a palavra não precisa ficar tentando fazer marabalismo com filosofia, com achismo. Não. Estevão mostrou dentro da própria palavra, falando de homens importantes, como Moisés, como José, como Davi, como Salomão, mostrando que esses homens estavam tudo encabeçando e trilhando um caminho que apontaria para Cristo Jesus, que os homens haviam crucificado. Então, nós aprendemos aqui com Estevão que Deus sempre esteve na história do seu povo. Cristo sempre foi um plano de Deus para a história do seu povo. E que Cristo é esse? É o Cristo Jesus. Que Messias é esse? Foi Jesus a quem eles crucificaram. E eles estavam tentando de todas as formas desacreditar, descredibilizar Estevão. Mas Estevão sempre utilizando a Bíblia Sagrada. Quem é cheio do Espírito Santo e tem palavra, não se curva diante de argumentos humanos. Quem está cheio do Espírito Santo de Deus e tem o seu coração cheio da palavra, não anda na escuridão. O salmista mesmo diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quem usa a palavra como argumento não está andando no escuro, pelo contrário, está andando numa luz que Deus iluminou para que nós caminhássemos. Então, vamos aprender com Estevão. Se nessa parte nós temos falha, nós precisamos aprender mais na palavra, precisamos melhorar essa parte, precisamos se dedicar mais, aprender mais. Faça uma análise na sua vida. Quanto tempo no dia você fica no celular? Agora para e pensa, quanto tempo você se dedica orando? Quanto tempo você se dedica lendo a Bíblia Sagrada? Quantos versículos ou capítulos você lê por dia?
Quanto tempo você demora estudando a revista da própria Escola Bíblica Dominical ou qualquer outra lição bíblica? E quanto tempo você passa no celular, nas redes sociais, com amigos, com conhecidos, no trabalho? Então, a gente precisa administrar isso, porque aquilo que a gente ama, a gente dedica mais tempo. Se você diz que ama Deus, ama a palavra, ama Cristo, então você precisa dedicar tempo a Ele. Estevão é uma prova viva. Ele poderia ser um simples diácono. Ele poderia estar lá, servir na mesa, limitado, mas ele decidiu fazer mais, fazer diferente. Ele serviu como servo fiel, cheio do poder de Deus. Agora ele se levanta para pregar a palavra de Deus. Ele é conhecido como o primeiro mártir da era da igreja cristã. Muitos vão dizer, mas e Tiago? Tiago foi o primeiro mártir dos apóstolos e não da história da era cristã, da igreja. O primeiro mártir da igreja foi Estevão. E ele não foi somente importante nisso, ele foi importante em sua vida, em sua defesa, em seu testemunho e também no seu martírio. Estevão é um exemplo do começo ao fim, para que todo crente aprenda como ter uma vida cheia do Espírito Santo e como ser fiel a Deus. Primeiro de tudo, sendo cheio do poder de Deus, buscando em oração. E segundo, lendo uma palavra, meditando, estudando, aprendendo, porque os planos de Deus sempre são maiores do que os nossos. Aquilo que eu não sei, aquilo que você não sabe, a palavra de Deus, ela consegue nos revelar e nos mostrar qual é a vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é sempre boa, perfeita e agradável. Deus estava na história do seu povo e Deus também está na história da sua vida. Então não temas diante da perseguição, mantenha o seu testemunho ilibado, mantenha a sua fé firmada, sem temer diante das oposições e das discussões sobre a tua fé. Não tema diante das oposições, não tema quando alguém pedir a razão, questionar a sua fé, mas creia que o Deus que sempre agiu na história do povo de Israel também age na sua vida. Ele sempre aponta para Cristo, e é Cristo quem vive e reina dentro de cada um de nós. Segundo subtópico, corações endurecidos. Depois que Estevão terminou toda a sua defesa, trouxe todo aquele argumento bíblico, toda aquela apologética, toda aquela defesa, ele começa a trazer palavras duras aos líderes religiosos, dizendo: homens de coração duros, coração incircunciso, dura cerviz, seus ouvidos também são incircuncisos, porque na verdade Deus ele é misericordioso. Deus ele dá chance a todos. A mesma palavra que faz com que o coração de alguns amoleça é a mesma palavra também que faz com que o coração de outros se endureça. Porque o Espírito Santo ele convence, mas não obriga. O coração deles estavam endurecidos. Estevão não falou isso, mas a gente vê essa expressão coração endurecido, isso nos lembra até de Faraó, quando Moisés ia falar com o Faraó, e o seu coração estava endurecido. Mas tem uma profecia em Ezequiel que diz que Deus iria tirar o coração de pedra, iria dar um coração de carne, um coração mais maleável para se penetrar. Mas nessa situação, como Estevão pregou, Estevão trouxe todos os seus argumentos bíblicos e cheio do Espírito Santo. Os homens viram que Estevão tinha razão, porque eles não tinham mais o que contestar, eles não tinham mais o que argumentar. Eles viram que Estevão ganhou naquela discussão, mas a ideia deles não era que dar mérito algum para Estevão. A ideia deles não era de forma alguma dizer que Cristo era verdadeiro, que aquela palavra era verdade. A intenção deles era matar Estevão, a intenção deles era calar Estevão, era fazer com que Estevão não falasse mais sobre Cristo, era que a doutrina de Cristo parasse de ser pregada pela igreja. Por isso eles tiveram o coração endureceram o coração, e a ignorância tomou conta deles ao ponto deles agora começar a armar situações para querer prejudicar e matar Estevão, porque o coração deles estava endurecido. Não foi por falta de oportunidade, não foi por falta de palavra, porque todo coração endurecido revela
inúmeras oportunidades perdidas. Não há quem nessa terra morra com o coração endurecido sem antes ter ouvido Jesus bater na porta. Jesus, ele bate na porta. Jesus, ele quer entrar no coração de algumas pessoas, mas os seus corações estão endurecidos. Por isso muitas pessoas têm grandes oportunidades e perdem e jogam fora e acham que vão ter outras, e na verdade nem sempre tem outra oportunidade, infelizmente. Mas corações endurecidos revela inúmeras oportunidades perdidas. Se você está me ouvindo aqui e precisa ter essa transformação, essa mudança de dentro para fora, e o seu coração precisa ser transformado, então esse é o momento de você orar, pedir a Deus, buscar em Deus, e para pedir a Deus para que aquela profecia de Ezequiel se cumpra em você, o coração de pedra seja arrancado e o coração de carne seja colocado no seu peito, porque enquanto Estevão pregava, o coração dos outros era endurecido, mas ele não cessou de pregar, mesmo sabendo que o coração deles estava endurecido. Que a nossa fé também seja como Estevão, sabendo que mesmo diante de corações endurecidos, a nossa missão, a missão da igreja, é pregar as boas novas de salvação. Jesus Cristo ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo, ele salva, ele batiza no Espírito Santo, ele prepara o homem e leva para morar no céu. Então ele continua sendo o mesmo, e a igreja tem que continuar pregando a palavra de Cristo. Doa quem doer, seja um coração maleável, um coração endurecido. A nossa missão é pregar a palavra de Deus, porque o coração endurecido é um coração mais próximo do juízo, e aí no juízo não terão como dizer não tive oportunidade, nunca ouvi, não sabiam. É porque na verdade as pessoas não querem saber se realmente Cristo é verdadeiro, se Cristo é fiel ou não. As pessoas na verdade querem descredibilizar Cristo, porque para servir a Cristo você tem que abrir mão da vida que você levava. Então por isso que o coração endurece, porque é muito mais fácil levar uma vida promíscua, levar uma vida de acordo com a vontade do mundo, do que quebrantar meu coração, me deixar ser dominado, me entregar a Cristo para que Ele transforme minha vontade, minha vida e meus desejos. É mais fácil eu endurecer o meu coração e dizer que meu Deus é meu dinheiro, meu Deus é minha vontade, meu Deus é tudo que eu quero. E é muito mais fácil você endurecer o seu coração. Mas nós aprendemos aqui com o Estevão, como igreja de Cristo, nós temos que pregar a Cristo, doa quem doer, em tempo ou fora de tempo, para corações amolecidos ou até para corações endurecidos, e que Deus tenha misericórdia dos corações endurecidos e amoleça antes que venha o fim e não tenha mais oportunidades. Terceiro tópico, Estevão, o martírio da igreja. Primeiro subtópico, contemplando a vitória da cruz. Enquanto um grupo enfurecido queria a todo custo ali a vida de Estevão, Estevão estava com seus olhos fixos em Jesus, estava contemplando a glória de Deus. O que faz a diferença na igreja é para onde a visão da igreja está. Será que a visão da igreja está em ser aceita ao mundo? Será que a visão da igreja está em agradar a todos? Será que a visão da igreja está em se adaptar para alcançar os de fora, se tornando igual a eles? Será que a visão da igreja está no dinheiro? Será que a visão da igreja está somente no poder que exerce sobre pessoas, sobre influências? A visão da igreja precisa estar na glória de Deus. Enquanto as pessoas enfurecidas enxergavam Estevão como um homem falso, que pregava uma doutrina falsa, Estevão não estava nem olhando para eles. Estevão estava contemplando a glória de Deus. Naquele momento ali, Estevão poderia olhar para eles, desejar mal, criticá-los, apontá-los, trazer palavras maldosas para eles, mas não, Estevão não estava com a sua visão neles, Estevão estava com a sua visão em Cristo Jesus. Aonde está a sua visão? Porque muitas vezes a nossa fé ela é testada e nós até minguamos na fé, nós caímos na fé quando nós começamos a olhar para muitas coisas, nós começamos a olhar para defeito aqui, para um defeito ali, enxergamos um defeito lá. É como Jesus falou também, tem gente que enxerga
uma trave no olho do irmão, um argueiro no olho do irmão, mas ignora a trave que está no seu próprio. Então, às vezes tem pessoas que enxergam erro em tudo, enxergam que está tudo errado, né? Mas não conseguem enxergar Deus na vida das pessoas, não conseguem enxergar Deus na igreja. Eu gosto do texto de Isaías. Isaías, quando no ano que morreu o rei Uzias, em Isaías capítulo 6, Isaías entra no templo e vê a glória de Deus, porque embora o povo estava sofrendo um luto, estava passando por um momento de dificuldade pela morte de Uzias, os olhos de Isaías estavam em Deus. E é assim que Estevão fez. Enquanto uma multidão enfurecida quer dar cabo da vida dele, os olhos dele estão em Deus. É tempo de fazermos como o salmista. Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro. Aonde está a nossa visão? Isso vai determinar a nossa vitória. Aonde está a nossa visão? Isso vai determinar o quanto seremos felizes em Cristo. A nossa visão deve estar nele. Isaías 45 tem um versículo que diz assim: olhai para mim e sereis salvo. A nossa visão, a visão da igreja deve estar firmada em Cristo, mesmo diante de problemas, de desafios, de diversidades que vão existir na caminhada. O nosso olhar, a nossa visão deve estar fixa em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Uma igreja que mantém os olhos em Cristo não teme a perseguição. Uma igreja que mantém os olhos no nosso Salvador não para no meio do caminho, não tem medo das pedras que seguram na mão para jogar contra nós. Então, aprenda aqui com Estevão. Nós temos que contemplar a nossa vitória além das circunstâncias, além dos problemas. Temos que ter uma visão de águia para enxergar além da tempestade. Enquanto as pessoas estão dizendo, olha lá, ele está sendo apedrejado, Estevão está orando, está dizendo, ele está de pé me esperando. Então, a tua visão vai determinar a tua vitória. Que Deus abra a tua visão espiritual, para que você não pare, não se limite diante de pedras que pegam para te tacarem aqui nessa terra, mas que a sua visão esteja aberta para contemplar o céu e Cristo, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, te esperando de braços abertos. Segundo subtópico, perdoando o agressor. As últimas palavras de Estevão são muito impactantes. A vida de Estevão, do seu início, que está escrito na Bíblia, até o final, ela é impactante, serve como exemplo para a nossa vida. Aqui, nessa última parte da nossa lição, nós vamos falar de Estevão perdoando os seus agressores. As últimas palavras de Estevão foi essa: Senhor, perdoa eles porque não sabem o que eles fazem. Estevão era um crente que pregava e tinha sua vida como testemunho, e estava disposto a morrer pela causa. Ele amava tanto aquilo que ele pregava, ele acreditava tanto em Cristo, que ele estava disposto a entregar a sua vida por amor a Cristo. Será que se a nossa fé for provada, nós estamos dispostos também a entregar a nossa vida por amor a Cristo? Será que, como Estevão, nós que pregamos, estamos também preparados para morrer por amor da verdade que nós pregamos? Estevão aqui, ele parece que faz algo que Jesus também faz na cruz. Ele perdoa aqueles que lhe fazem mal, dizendo, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Isso mostra que alguém cheio do Espírito Santo, ele fica cada vez mais parecido com Jesus. Assim como Jesus disse e se sacrificou por uma causa, assim também Estevão está falando e está se sacrificando por uma causa. Estevão cumpriu o seu ministério, Estevão cumpriu a sua missão na terra e agora está indo, sendo recebido por glórias no céu, sendo recebido com honras diante de Deus, pelo próprio Cristo que morreu e ressuscitou e hoje vive e reina para todo sempre. Então Estevão mostra que viver uma vida cheia do Espírito Santo é viver uma vida cada vez mais parecida com Jesus. Será que você está disposto a manter seu testemunho firme, mesmo diante de pressões e ameaças? Se você for ameaçado a negar Jesus, se você for ameaçado a deixar de ser crente, será que você iria permanecer firme como crente? Será que você iria permanecer fiel?
como Estevão? Será que você teria o mesmo amor e sensibilidade de Estevão para dizer: Senhor, perdoa aqueles que estão me fazendo mal, porque eles não sabem o que fazem? É o que Estevão fez, é o que Cristo fez e é o que nós, como crentes, precisamos seguir. Porque se somos cristãos, somos seguidores de Cristo, somos imitadores de Cristo, somos mini-cristos, ou seja, somos a imagem de Cristo nessa terra. Cristo está no céu, mas através do Espírito Santo, Ele habita em nós e temos que refletir a sua imagem para o mundo. Como que o mundo vai conhecer Jesus? Olhando para a igreja. Mas se o mundo olhar para uma igreja que cede aos costumes do mundo, uma igreja que cede à pressão e logo não se mantém firme diante da tentação, como que esse mundo vai mudar, vai ser transformado? Isso foi suficiente para que aquele homem que estava ali em pé, Saulo, aonde foi lançado as vestes de Estevão, como se ele estivesse consentindo com a morte de Estevão, isso foi um dos marcos suficientes para que a palavra, para que Cristo começasse a entrar na vida dele e transformasse ele em uma grande ferramenta para o mundo do cristianismo, uma grande ferramenta para a igreja de Cristo. Então, irmãos, creia em Deus. Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Assim como Tiago foi preso por Herodes e morreu, assim como Estevão agora está sendo apedrejado e morrendo, eles cumpriram a sua missão. Eles cumpriram o propósito de Deus. O mundo não era digno desses homens. Por isso Deus preparou situações para que eles fossem arrancados desse mundo. Porque enquanto o mundo apedrejou, matou, prendeu, dizendo: vocês não prestam para nós, Cristo estava de pé, pronto para o receber. Que assim como Cristo viveu e foi, também possamos ser. Que possamos ser tão cheios do Espírito Santo, que as pessoas possam olhar para nós como olhou para Pedro. Quando Pedro estava ali observando Jesus sendo julgado e alguém disse: você é um deles. Pedro: não, eu não sou você. Você se parece com eles, não tem como negar. Você é igual, sua fala te denuncia, seu comportamento te denuncia. Que possamos ser tão cheios do Espírito Santo, que o nosso comportamento nos denuncie que somos igual a Cristo Jesus. Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles fazem. Conclusão dessa lição: Estevão representa uma igreja cheia do Espírito Santo, que tem uma fé verdadeira em Cristo e que vive conforme os princípios da palavra. Uma igreja cheia do Espírito Santo, cheia de sabedoria e cheia de fé. Uma igreja que não se esconde, uma igreja que se arrisca, uma igreja que não foge de confronto, uma igreja que não tem medo das oposições, que defende a sua fé, que defende aquilo que acredita. Então, nessa conclusão dessa lição, nós vamos terminar essa lição dizendo que nós possamos ser como Estevão, que nós possamos ser essa igreja que se posiciona, que é cheia de fé, que é cheia do Espírito Santo, que sabe aquele a qual nós temos crido, que sabe defender aquele a qual nos chamou, defender a Cristo como Senhor e Salvador. Billy Graham tem uma frase muito interessante. Ele diz: a igreja que se arrisca e permanece fiel não será destruída. Cada testemunho corajoso é uma semente que gera vida em outras gerações. Então, quanto mais fiel você for, quanto mais firme for o seu testemunho, mais vida você vai gerar em outras gerações. É uma semente. A sua vida, o seu testemunho de fé, de retidão, de compromisso, de posicionamento, é uma semente que está sendo plantado para que seja colhido em outras gerações. Foi por testemunhos de homens como Estevão que nós chegamos até aqui no dia de hoje. Foi por causa da coragem, ousadia e posicionamento de homens como Estevão que a igreja chegou até o século XXI. Foi por causa de homens e mulheres como Estevão, que não teve medo, que dizia como Paulo:
Para mim, o viver é Cristo, mas o morrer é ganho. Foi por causa de homens e mulheres dentro desse pensamento que venceram, que lutaram. Foi por causa deles, foi por causa da fé desses que nós chegamos aqui. Cristo está no controle de todas as coisas. Cristo é quem governa e quem sustenta a sua igreja. E levanta homens e mulheres de fé, com coragem, com ousadia, como Estevão, para defender a fé. E essa recomendação final: seja um cristão como Estevão, para que você seja um dos responsáveis, para que uma nova geração surja e entenda que foi por causa da sua insistência, que foi por causa da sua fé em Cristo, foi por causa da sua defesa da fé, que eles conseguiram nascer e viver também esse evangelho puro, genuíno e verdadeiro. O evangelho esse, que talvez não vai te trazer glória, não vai te trazer aplauso, não vai te trazer riqueza, mas te garante um lugar no reino de Deus. Quando os discípulos voltaram felizes, dizendo: Senhor, vimos Satanás fugir, vimos espíritos malignos saírem, Jesus disse: não vos alegreis somente por isso, mas alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. E é isso, quando o mundo te rejeita, Cristo lá no céu te recebe. Deus, ele tem o melhor para cada um de nós.